Duas pessoas discutem. O assunto é sério. Os dois estão comprometidos com a conversa. Os dois acreditam no que estão dizendo. Mas em algum momento, a discussão trava. Um fala. O outro discorda. O primeiro explica melhor. O segundo continua discordando. E aí vem aquela sensação familiar, a de que o outro simplesmente não quer entender. Mas o outro está tentando entender. O problema é que, desde o início, os dois estavam usando a mesma palavra com significados completamente diferentes. Um estava falando do seu conceito. O outro estava falando do dele. E nenhum dos dois percebeu. Existe uma diferença fundamental que quase ninguém aprende de forma explícita. A diferença entre conceito e definição. Um conceito é uma ideia mental, abstrata, pessoal, construída ao longo da vida inteira a partir de experiências, criação, cultura, dores e descobertas. Você tem um conceito de família, de respeito, de amor, de sucesso, de justiça. Esses conceitos fazem sentido dentro da sua história. São reais para você, mas são seus e podem ser completamente diferentes dos conceitos que outra pessoa construiu para as mesmas palavras. Uma definição é diferente. Uma definição é precisa, formal, sem margem para interpretação pessoal. Ela estabelece limites claros sobre o que uma palavra significa, independente de quem está usando. A palavra triângulo tem uma definição. 3 lados, 3 ângulos, soma de 180 graus. Não importa a sua história de vida. Não importa a sua criação. A definição não muda. O problema começa quando a gente trata o próprio conceito como se fosse uma definição. Quando aquilo que é pessoal, subjetivo e construído pela própria experiência vira na nossa cabeça uma verdade universal, precisa, inquestionável. Você consegue identificar alguma palavra importante na sua vida que você trata como definição, mas que na verdade é um conceito construído pela sua própria história? Pensa na palavra respeito. Você tem um conceito de respeito, provavelmente construído desde a infância, moldado pelo que sua família chamava de respeito, pelas situações em que você se sentiu respeitado ou desrespeitado, pelas relações que te ensinaram o que essa palavra significa na prática. A pessoa ao seu lado também tem um conceito de respeito. E quando os dois estão numa conversa difícil, sobre relacionamento, sobre criação de filhos, sobre trabalho, sobre qualquer coisa que importe, e um diz que não está sendo respeitado, o outro fica genuinamente confuso. Porque na cabeça de cada um, respeito significa coisas diferentes. E nenhum dos dois está errado dentro do próprio conceito. Mas nenhum dos dois está usando uma definição compartilhada. Estão discutindo como se estivessem falando da mesma coisa. E não estão. Isso acontece com amor, com lealdade, com liberdade, com limite, com cuidado. Palavras que carregam conceitos profundamente pessoais e que a gente usa em conversas importantes como se fossem definições universais que o outro deveria conhecer sem precisar ser explicadas. Existe alguma discussão recorrente na sua vida que talvez nunca tenha sido resolvida porque os dois lados nunca definiram o que estavam realmente querendo dizer? Aqui chegamos no ponto mais difícil. É fácil perceber quando o outro está sendo vago, quando o outro usa palavras de forma imprecisa, quando o outro muda de conceito no meio da conversa sem perceber. O que é mais difícil é fazer essa mesma pergunta sobre si mesmo. Você sabe distinguir dentro de você o que é conceito e o que é definição? Você sabe quando está sendo subjetivo, achando que está sendo objetivo? Porque quando você exige que o outro respeite algo que nunca foi definido com precisão, você está exigindo que ele adivinhe o seu conceito. E quando ele não adivinha, você interpreta como descaso, como falta de amor, como desrespeito. Mas talvez ele simplesmente tenha um conceito diferente do seu para a mesma palavra. E talvez
Se os dois tivessem parado para transformar conceitos em definições compartilhadas, a conversa tivesse tomado um caminho completamente diferente. Isso exige algo que vai contra o impulso natural da discussão. Desacelerar. Perguntar. Definir juntos antes de defender separados. Quando você entra num conflito, você está defendendo uma verdade precisa e compartilhada? Ou está defendendo um conceito pessoal como se fosse uma verdade universal? Não existe conversa sem conceitos pessoais. Eles fazem parte de quem somos. São construídos pela vida inteira e carregam uma riqueza que nenhuma definição de dicionário consegue capturar completamente. O problema não é ter conceitos. O problema é não saber quando o conceito acabou e a suposição começou. Porque quando você supõe que o outro compartilha o seu conceito, sem verificar, sem perguntar, sem definir juntos, você está construindo uma conversa sobre uma base que nunca existiu. E quando essa base desmorona, parece que a relação desmoronou. Mas talvez a relação estivesse bem. O que nunca existiu foi a definição compartilhada. Um movimento simples muda muito disso. Antes de defender, perguntar. O que você quer dizer quando fala isso? Não para questionar, não para atacar, mas para entender o conceito que o outro construiu e criar, juntos, uma definição que os dois possam usar na mesma conversa. Deixo você com 2 perguntas para carregar depois desse vídeo. Não para responder agora, não para resolver, só para deixar trabalhar. Nas conversas mais importantes da sua vida, você está defendendo verdades precisas ou conceitos pessoais que viraram verdade na sua cabeça? Existe alguém com quem você tem um conflito antigo que talvez nunca tenha sido resolvido porque os dois nunca pararam para definir o que estavam realmente querendo dizer? Não precisa de resposta agora, mas se uma dessas perguntas ficou, ela já está fazendo o trabalho. Aqui a gente não se absolve rápido. Aqui a gente não se condena fácil. Aqui a gente observa. Aqui a gente questiona, interroga,